começando mais uns Donos da Bola, quinta-feira chuvosa. Será que é um retrato dos jogos de ontem dos brasileiros, Lari? Boa tarde. Aquele climinha meio xoxo, né? Boa Xoxíssimo. tarde pra você que tá aí do outro lado, nos acompanhando em mais uma edição do nosso Os Donos da Bola. Pros lados do São Paulo, ufa! Certo. Placar magrinho, mas na Libertadores, qualquer gol contra, de mão, tudo tá valendo, amigo. Se não pegar no VAR, tá liberado. É isso, o importante é que começou a Libertadores. Pra você que venceu ontem ou amargou alguma derrota, ou tá aí ansioso pro fim de semana, rodada completa de Brasileirão, manda sua mensagem pra gente, 99716-8014. Tá feliz com o seu time de hoje, Bernardo? Olha só, então, poderia estar melhor. Eu já tinha até separado o meu tapa-olho de pirata aqui. Mas não rolou, né? Mas deixa pra próxima. Quando... Um pontinho tá bom. Tá bom, na bagagem tá ótimo. Sul-Americana também qualquer ponto é importante. Começando hoje com o esporte regional. Essa semana nós anunciamos aqui que o Esporte Clube Taubaté confirmou a participação na Copa Paulista. E ontem à tarde, através das redes sociais, o São José Esporte Clube também. Passagem carimbada, confirmada a participação no segundo semestre, então, de Copa Paulista. Sendo assim, teremos, no mínimo, mais 2 clássicos do Vale esse ano, só no masculino, né? Que no Brasileirão da A2 também tem mais. Sim. É importante, quando a gente pensa no segundo semestre, primeiro para a renda do time, considerando que o São José é uma SAF, precisa também desse dinheiro. Ontem, pela rede social, né, o Bruno, que faz parte da SAF do Grupo Oscar, disse agradecer muito o torcedor que comparece, não à toa, mais uma vez, o São José se consolidou como o maior público da Série A2, e o Sid Clay Menezes, que aí sim é quem está fazendo toda a gestão de futebol do São José, disse, é importante a Copa Paulista. Quem sabe o São José não consegue um calendário brasileiro de novo, né? Então, já que o Paulista foi para subir, né, ter a conquista do acesso, agora a Copa Paulista para esses dois times tem um tempero especial também. É a Série D, o Campeonato Nacional, ou a Copa do Brasil em 2026, que as duas são muito importantes também. Vai que na Copa do Brasil você pega um time que dá para encarar de frente, já ganha uma quirera a mais, já avança para a segunda fase, vai ganhando motivação. E a Série D, Campeonato Nacional o ano inteiro. Se a Série A2 terminou com os 2 times do Vale eliminados, já tem, é claro, os jogadores buscando novos rumos. Para os jogadores da Águia, novos voos. Agora o foco está na disputa de brasileiros, Série C, Série D. Mas por onde andam os jogadores que saíram daqui há tão pouco tempo? Aos poucos, os jogadores que tiveram contrato encerrado pós-Série A2 no São José e Taubaté vão encontrando novos rumos para a temporada. O clima é bem diferente entre as duas equipes. A eliminação da Águia para o Burro nas quartas de final do Paulistão causou frustração nos torcedores e a paciência com o elenco parece que se esgotou. Os principais nomes apontados como culpados da eliminação joseense são os de Ariel e Thiago Rubim. O arqueiro falhou no gol de Gutierrez, enquanto o centroavante da Águia desperdiçou um pênalti. Ariel chegou à Águia em 2023. Era um jogador muito respeitado pela comissão, mas seguia uma carreira irregular na meta joseense. Vivia de fases, uma hora muito bem, outrora amargava o banco de reservas. Durante a Copa Paulista de 23, Luiz Augusto era o goleiro do São José na final frente à Portuguesa Santista, e Pablo era o goleiro no início da Série D. Ariel se despediu do São José e acertou a ida para o URT de Minas Gerais. Nas redes sociais, o goleiro agradeceu a diretoria, comissão e torcedores joseenses. Thiago Rubim chegou com peso de jogador decisivo. Ao todo, foram 5 gols com a camisa do São José e ajudou o time a se classificar para o mata-mata. Mas, diante do Taubaté, não conseguiu balançar a rede e parou em Douglas na cobrança de pênalti. Após isso, foi anunciado pelo Pouso Alegre, também de Minas Gerais. O time se reforça para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D, que começa no sábado, dia 12 de abril, frente ao Água Santa. Quem também retorna ao futebol de Minas é o atacante Bruno Menezes. Ele estava emprestado pelo Itabirito e não teve o contrato estendido pelo São José. Bruno marcou apenas um gol com a camisa da Águia e já treina com os novos companheiros. A pedido de Moacir Júnior, Alexandre Aruá está de malas prontas para Natal, vestir a camisa do Mecão. O atual campeão potiguar, o América de Natal venceu o ABC e levantou o primeiro caneco da temporada. Para os lados do Taubaté, o sentimento é ainda de dever cumprido. Os jogadores
jogadores ainda estão definindo qual caminho tomar, mas o goleiro Samuel Pires já se desligou da equipe taubatiana e foi para a Caldense. O experiente goleiro de 36 anos foi crucial na solidez defensiva da equipe de Alberto Félix. Samuel sofreu uma lesão na coxa e deu lugar a Paulo Mazzotti e Douglas Baldini na temporada. Samuel era o capitão do time, mas se despediu rumo ao futebol mineiro. E outro que deu adeus ao Joaquinzão é o lateral esquerdo Ailton. Forte fisicamente, o lateral era uma peça fundamental no padrão de jogo do treinador. Com uma campanha de destaque no Burrão, Ailton foi anunciado pelo Ferroviário do Ceará. Lari, vamos acompanhar os próximos capítulos, né? Porque essa reformulação não para por aí. Você participa do nosso programa 997168014. A gente vai pro intervalo, mas já já a gente volta com mais 11 da bola. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com um sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como Masterchef. São 5 horas e meia de programação local, ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e 12 programas na vice-liderança. A Rádio Band Vale tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Alcança ao todo 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Música e informação no seu rádio. Os grandes sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos. Informações precisas e um jornalismo atuante. E tem novidades, informações e estradas, com conteúdo em tempo real, além dos clássicos Band Vale, com os maiores clássicos da música que só estão aqui, na programação mais refinada do rádio. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil. Líder absoluta em audiência há 17 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Novidade? De volta com os donos da bola e toda quinta-feira, você já sabe, a gente tem uma presença ilustre no nosso programa. Eu vou chamar ele. Vem pra cá, Porquinho! Eu adoro ele. Porquinho da Vinac. Porquinho, animadão? Claro, pô, lógico. Mais uma quinta-feira de golaços, de presença ilustre. Mas, ô Porquinho, você tá mais feliz que Bernardo Baitelli? Olha, eu já fiquei sabendo de um Não, né? spoiler aí, ó. Dessa vez, quem diria? O tempo inocentou o Vasco da Gama. Amém. O golaço da rodada é de quem, Bernardo? Do Little Couto, mágico, roda aí. Esse foi golaço, pra ninguém botar defeito, na gaveta de longe. Coisa linda, hein? Coisa linda, só pra quem sabe. O resultado não foi o melhor, 3-3, mas o golaço, hein, ô Porquinho? Tamo junto, valeu, hein? Porquinho, semana que vem rola um do São Paulo? Pensaremos, Tem né? que fazer gol, pô. Vai que... Olha, se o Vasco tá marcando um golaço, a Vinac tá há anos fazendo isso. São 46 anos de história, mais de 100 mil sonhos realizados. E você que acompanha os donos da bola pode ser o próximo. Uma empresa que apoia de verdade o esporte da nossa região. Para de marcar bobeira e vem já pro timaço da Vinac. Valeu um pouquinho, ó, golaço. Gostei muito da sua presença hoje, ó. Semana que vem tem mais. Pode vir, que eu tô esperando. Valeu, Porquinho. Nesse clima leve e feliz, os joseenses também estão sorrindo à toa no NBB. Regis Marrelli já tinha dito, classificação ok, Garantido. mas o que importa mesmo é ficar entre os 8 primeiros. E ontem, com a vitória frente à Unifacisa, o time subiu.
o confronto que valia uma melhor colocação na classificação. E o São José já começou tomando uma cesta de 3 do ala americano Alan Wick, mas Douglas dos Santos abriu a caixa de ferramentas e anotou 3 cestas seguidas para o São José. Foi de longe, no garrafão, usando a bandeja e ganhando na força. Porém, o ala americano do Unifacisa garantiu mais uma de 3. E o time visitante fez Regis Maeli pedir tempo depois de uma sequência positiva. O Hermano Vieta escutou bem as orientações de Regis e fez uma bonita jogada e mais 3 pontos. E o Cruel fez isso aí. Se deixou livre, vai tomar cesta de 3. Final do primeiro quarto, tudo empatado. Os chutes de longa distância viraram alternativa para os dois times, uma atrás da outra. E quando o Gaskins anotou mais uma, a vantagem visitante ia aumentando. O Hermano Vieta foi trombando com a defesa rival e achou um passe para Douglas dos Santos marcar. A dupla do Unifacisa foi digna de trapalhões e a bola sobrou para Adiel. Teve o trabalho de tocar para DG, chegar enterrando. O Unifacisa passou pelo pior momento no jogo, com os próprios atletas batendo cabeça. Adiel, que não tem nada a ver com isso, aproveitou e marcou. O São José melhorou com o crescimento de Adiel. O ala armador deixou Leal na boa para ampliar. São José com 3 pontos de vantagem. A Águia dominou as ações ofensivas após o intervalo. Renato Carbonari já tratou de roubar a bola e guardar. Ruivo, de muito longe, marcou de 3. Delphi diminuiu para o Unifacisa nessa largadinha. E em mais uma jogada de arco e flecha, Vieta saiu da marcação e deixou Carbonari na boa para anotar mais 2 pontos. O pivô tinha qualidade de sobra para mostrar todo o talento na marca dos 3. Unifacisa 52. O último período foi um baile josense. Sem muita dificuldade, foi construindo a vitória. E Adiel foi um dos destaques da partida, com as principais características: velocidade e habilidade. E pode sair sorrindo mesmo, Ruivo. O São José venceu mais uma no NBB e está na busca por uma vaga entre os 8 primeiros. São José 78, Unifacisa 66. Assim como no jogo anterior, o time de Regis Maeli conseguiu abrir vantagem após o intervalo da partida. Agora, o São José viaja para o sul do Brasil para encarar o União Corinthians. O time deles é muita bola de 3 pontos, é um time muito forte nos 3 pontos. E aqui a gente conseguiu, acho que o objetivo foi alcançado, a gente conseguiu isso, por isso que veio a vitória e estão todos de parabéns. Acho que para essa reta final aí a gente aproveitar esse embalo dessas 2 vitórias para conquistar o máximo possível de vitórias e subir na tabela e a gente entrar no playoff, que querendo ou não já é hora de pensar também um pouco no playoff. A gente ainda tem compromissos antes, mas também a gente já tem que ir moldando a nossa forma de jogar defensivamente e ofensivamente para a gente entrar muito bem nos playoffs. Jogo bom de assistir, Bernardo? Muito bom. Começaram meio mais ou menos, o Unifacisa veio pra cima mesmo, já garantiram logo uma bola de 3 para dar aquele cartão de visitas. Mas aí depois do intervalo deu aquele chacoalhão lá, o Regis Maeli deu uma organizada na equipe, mas o destaque para Douglas, Ruivo e Adiel. Adiel realmente ele começa no banco, ele não é o dos 5 titulares logo no início. Mas ele é muito bom, ele entra no decorrer da partida, dá uma nova vida pro time. Sim. Às vezes é o que precisa mesmo, sair do banco com um gás a mais, uma energia diferente. E ele potencializa muito Douglas, muito Ruivo e também os hermanos Vieta e Martini. E imagino que Regis Maeli vai puxar a orelha de Ruivo depois dessa entrevista, né? Porque ele disse, eu sei que ainda tem compromisso, mas a gente já tem que pensar nos playoffs. Já Regis Maeli diz o seguinte, a gente tem que classificar entre os 8 primeiros para só depois pensar nos playoffs. Então, uma coisa de cada vez. Faltam 3 finais. Calma, tem que ir com calma. E hoje, Antônio Carmo fala sobre o vôlei, São José Vôlei, que realmente essa temporada não foi nem de longe a melhor possível, mas o rebaixamento ficou para trás. Boa tarde, meus amigos que acompanham aqui os Donos da Bola nesta quinta-feira, 3 de abril. Já estamos vivendo aí o segundo trimestre do ano e o esporte continua movimentado. A gente tem falado muito aqui de futebol, de basquete, já falamos na terça-feira que Taubaté e São José vão jogar a Copa Paulista, o basquete joseense sempre em destaque também. E hoje a gente fala de um esporte que não está bem não, que é o voleibol. O voleibol São José já teve vôlei feminino de altíssimo nível, né? Já não tem mais, já disputou o Campeonato Brasileiro, né? Um time que tinha uma boa condição. E o vôlei masculino,
que a gente já conheceu aqui também com épocas melhores, viveu agora aí no Campeonato Brasileiro, a Superliga, momentos ruins. O time quase foi rebaixado, caíram 2, né? O Blumenau e o time do Neurologia Ativa lá de Goiás, e o time conseguiu uma recuperação na reta final com 4 vitórias seguidas, mas quando mais precisava, né? Tropeçou e perdeu em casa do Suzano por 3-0 semana passada. Se ganhasse, estaria classificado em 8º lugar. Se bem que não passaria, obviamente, pelo Cruzeiro, o maior time de vôlei da história do Brasil de todos os tempos, que, de novo, terminou em primeiro lugar a fase classificatória da Superliga. Então, o que vai acontecer com o time de vôlei josense? Está parado agora, Campeonato Paulista vem só aí mais para frente e tem uma indefinição. O Ricardo Navajas, que foi o mentor para trazer o time para São José com o CNPJ lá do Itapetininga, já foi embora, está no basquete do Mogi. Reinaldo Bacilieri, que era o técnico, já foi embora. Veio aí o Sérgio Negrão, que fez um bom trabalho, até evitou o rebaixamento. Mas precisa acertar direitinho com a prefeitura, com patrocinadores, para que a equipe seja forte. Para ficar um time apenas lutando aí para não cair, realmente o torcedor acaba desanimando. Vamos acompanhar. Um abraço, gente. Até amanhã, hein? Balanço de temporada feito, né? Antes da gente ir para o intervalo, rapidamente, ontem nós falamos de futebol feminino. Sim. E a gente disse aqui que o Taubaté vai disputar o Campeonato Paulista e também o Brasileirão Feminino da Série A2. O São José vai disputar só o Brasileirão Feminino e a Taça Paulistana. O São José não está entre os times que vai disputar o Paulista, por quê? Segundo o próprio São José, foi uma decisão da Federação Paulista. Eles informaram por nota que tudo aquilo que era necessário, a parte do São José foi feita, que eles enviaram tudo o que foi pedido pela Federação dentro do prazo estipulado e depois receberam de volta um ofício da própria Federação dizendo que o São José não estaria entre os clubes. Aí mandaram de novo mais um pedido, né, para tentar conversar com o Departamento de Futebol e entender então quais eram os critérios de avaliação. Dito isso, o São José não estará na disputa do Paulistão e, por isso, essa Taça Paulistana. E aí o que acontece? Os 4 primeiros da Taça Paulistana, depois o 5º, 6º, 7º e 8º do Paulistão vão se encontrar quase que num novo campeonato. Entendi. Mas só pra gente esclarecer, então, São José não estará no Paulista e só no Brasileirão da Série A2 e nessa Taça Paulistana que foi criada, então, pro ano. Até porque do 5º ao 8º do Paulistão se enfrentavam em outro campeonato. Sim. Aí eles já vão para essa Taça Paulistana para dar mais uma encorpada, aquela disputa mais acirrada. Isso aí. Bora pro intervalo, já tem mais os donos da bola. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como o Masterchef. São 5 horas e meia de programação local, ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e 12 programas na vice-liderança. A Rádio Band Vale tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Alcança ao todo 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Música e informação no seu rádio. Os grandes sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos. Informações precisas e um jornalismo atuante. E tem novidades, informações e estradas, com conteúdo em tempo real, além dos clássicos Band Vale, com os maiores clássicos da música que só estão aqui, na programação mais refinada do rádio. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil. Líder absoluta em audiência. De volta com os donos da bola, agora tá na hora dos resultados da Sul-Americana.
Apesar da conquista do Paulistão, o Corinthians parece estacionado na Sula. Jogando em casa, a equipe de Ramon Dias não conseguiu suportar os hermanos e foram derrotados por 2-1. Siqueira foi o nome do jogo com 2 gols. E o início de competição internacional pro Timão não é nem de longe o melhor. Ranieri até marcou o gol de empate, mas ainda na primeira etapa, Siqueira deixou novamente os visitantes em vantagem. Agora, o Corinthians pega o América de Cali da Colômbia fora de casa. O Vasco da Gama fez 3-1 frente ao Melgar no Peru, mas na reta final da partida sofreram um empate e ficou aquele gostinho amargo após o apito final. O Cruz Maltino abriu o placar com esse golaço de Coutinho, jogada tradicional de craque e bola na gaveta. Verratti aumentou a contagem fazendo 2-0, mas ainda na primeira etapa, Rodrigues descontou para os donos da casa. O Pirata queria jogo e logo com 5 minutos da etapa complementar fez o 3-1 e alívio do torcedor vascaíno. Só que não. O Melgar foi pra cima e em menos de 10 minutos diminuíram e empataram aos 45 do segundo tempo. Fim de jogo, 3-3. O Imortal Gaúcho estreou bem e venceu fora de casa o Sporting Luquenho do Paraguai. Arezzo marcou para o Grêmio nessa cobrança de pênalti, mas viu Santander empatar o confronto. Quem achou que a conta ia estourar, logo comemorou o gol de Bright White, para não ter mais dúvida. O Grêmio, com os 3 pontos, dormiu na segunda colocação do grupo D. Já o Vitória ficou no empate em 1-1 contra a Universidade Católica. Os visitantes abriram placar com Londonho já na etapa final, mas Mateuzinho, cobrando pênalti, deixou tudo igual no Barradão. Checklist da Sul-Americana completo. Agora tá na hora dos resultados da Libertadores da América. Estreia amarga em Santiago. O atual campeão da Libertadores, Botafogo, perdeu de 1-0 para a Universidade do Chile. Lembra do argentino Diório, que já vestiu a camisa do Furacão? Pois bem, o gol foi marcado por ele aos 14 do segundo tempo. O atacante recebeu o contra-ataque na grande área e bateu na saída de John, que até ali fechava a casinha. Mas, nesse lance, não teve jeito. 1-0 para os mandantes. Placar esse que selou a vitória magrinha. Destaque negativo para Igor Jesus, que fez falta sem bola e, como já estava amarelado, foi expulso nos segundos finais do duelo. E por falar em faltas, jogo truncado na Argentina. São Paulo e Tajeres se enfrentaram em Córdoba. Quem brilhou no confronto foram os goleiros Rafael e Guido Herrera. Aproveitando a posse de bola, aos 36 minutos, Ferreirinha foi derrubado e a bola sobrou para Oscar. O camisa 8 cruzou para Caleri, que marcou, mas o VAR anulou o gol por impedimento. Enquanto os hermanos aproveitavam 0-0 para buscar espaço, foi Alisson quem pôs fim ao sufoco tricolor. Em mais um cruzamento na área, a bola sobrou para o camisa 25, que marcou 1-0 e fim de jogo. Alívio para o São Paulo. Hoje é a vez do Mengão Malvadão entrar em campo. O Flamengo visita o Deportivo Táchira em Pueblo Nuevo às 9h30 da noite. A quinta-feira também reserva duelo brasileiro. Bahia e Internacional medem forças na Arena Fonte Nova às 7h da noite. Mesmo horário para Sporting Cristal versus Palmeiras. Engraçado que ontem tinha gente que falou aqui, vou fazer piadinha com o talher, tá na hora do almoço, coisa vai, coisa vem. E aí, Bernardo? Acontece, né? A gente faz antes pra garantir a nossa resenha, né? Mas a gente tem que aguentar o pós, né? Realmente, o São Paulo fez 2 gols, né? Um anulado, o Alisson fez a boa, então, ó, já largaram bem o São Paulo, o Zubeldia continua, tá? Sem piadinha? Continua. Não. Almocinho vai ser bom? Vai, opa. Com talheres. Tô com muita fome já, mas deixa eu fazer uma próxima pro outro jogo que vai acontecer. Mais pra frente a gente resolve. Saindo de Sula e Liberta, nesse fim de semana acontece a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E por aqui nós listamos os times que despontam como favoritos. E a gente te explica o porquê. Mais um campeonato brasileiro começou. E se existe uma competição imprevisível, recheada de emoção e, claro, muito disputada, é o Brasileirão. Em um país com diversas equipes de tradição, cada ponto vale ouro. E em 2025 a briga promete ser acirrada. Temos um franco favorito? Quais os postulantes ao título? O atual campeão da competição é o Botafogo. Depois de vencer o Brasileirão e a Libertadores no ano passado, é natural que o Glorioso esteja nos holofotes dos torcedores. Mas o clube carioca passou por uma reformulação no elenco e na comissão técnica, com 16 saídas no time, incluindo peças importantíssimas como Luiz Henrique e Almada, 9 chegadas e o novo treinador Renato Paiva. O Botafogo agora terá que se reinventar para se manter no topo.
Com o Fogão dando brecha, talvez o principal favorito seja ele, sempre ele, o Flamengo. A equipe comandada por Felipe Luiz já conquistou 2 títulos nesta temporada, a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca. E o elenco, como sempre, é estrelado. De Arrascaeta, Bruno Henrique, De La Cruz, Léo Ortiz, Danilo Gerson e companhia chegam com sede, já que a última conquista do Malvadão no Nacional foi em 2020. Apesar de viver momentos de instabilidade, jamais duvide do Palmeiras de Abel Ferreira. O DNA vencedor do clube continua, já que os pilares do elenco multicampeão seguem vestindo o manto, como Everton, Gustavo Gomes, Piquerez e Rafael Veiga. A baixa será Estevão, que fica apenas no primeiro semestre e já está vendido ao Chelsea. Mas Paulinho chega com status de jogador de decisão junto a Vitor Roque, maior contratação da história do clube. Correndo por fora, o Inter vive ótima fase. Campeão gaúcho de forma invicta, a equipe comandada por Roger Machado chega embalada para quebrar um jejum de 45 anos sem vencer o Brasileirão. E o maestro colorado é o meia Alan Patrick. Decisivo, o jogador é a principal esperança do torcedor e está entre os destaques da competição. Mesmo fora da Libertadores, o Atlético Mineiro é sempre uma equipe que exige um máximo de atenção. E não é por menos, ano passado o Galo chegou nas finais da Copa do Brasil e Liberta, e pagou caro no Brasileirão. Mais um elenco com Hulk, Guilherme Arana, Scarpa e o treinador Cuca é de se respeitar. De quebra, o Atlético acaba de vencer o Campeonato Mineiro. E por falar em time campeão, o Corinthians vem com moral pro brasileiro. O alvinegro paulista venceu o estadual sobre o maior rival, Palmeiras, e tem uma dupla que tira a paz das defesas adversárias, Memphis Depay e Yuri Alberto. O foco primeiro é estar na zona da Liberta, mas por que não sonhar com objetivos maiores e quebrar um jejum de 8 anos sem Brasileirão? Dono de um quarteto de respeito, com Lucas, Oscar, Luciano e Caleri, o São Paulo é sempre um clube postulante a títulos. Maior pontuador do Brasileirão de pontos corridos de todos os tempos, o tricolor do Morumbi se apega à história para entrar como um dos favoritos. Apesar disso, o momento é de instabilidade e o treinador Zubeldia ultimamente anda na corda bamba. Menções honrosas ao Santos de Neymar e ao Cruzeiro de Dudu e companhia. Mesmo não estando entre os favoritos, são clubes de tradição e que podem surpreender. O Vasco da Gama vive a sina de campanhas ruins nos últimos anos, mas a massa cruzmaltina pode ser o diferencial que o clube precisa? E aí, qual desses times é o grande favorito para a conquista do Brasileiro deste ano? Eu esperei até o último minuto, porque eu já ia falar mal deste programa, mas realmente o Vasco da Gama. Mas briga pra favorito lá em cima ou favorito lá embaixo? Favorito lá embaixo, sejamos honestos, né, Bernardo? Se o São Paulo demorou para aparecer nessa lista, e de novo, né, os cariocas dominando o Campeonato Brasileiro, pelo menos no papel, quando a gente pensa em investimento, nos times, nos elencos, apesar do Glorioso ter perdido peças importantíssimas, né, para esse ano, mas ainda assim estão na parte de cima, com certeza, mas o Brasileirão é aquele campeonato que começa e demora uma eternidade para acabar. A cada rodada as coisas mudam muito. Veremos. Faltam 42 pontos para o Vasco escapar do rebaixamento. Nossa! Temos mensagem, Pedro Batan. Taubaté tem que arrumar o gramado, é horrível. O Alex, olha, tá falando mal dos gramados do Joaquinzão, hein? O Gil, a alegria de Taubaté é só o handball. Aliás, Gil, Taubaté precisava de mais um troféu na prateleira, né? E conquistou no fim de semana. Então, realmente, o handball por lá é dourado mesmo. A sala está cheia. Eu, como palmeirense que sou, estou achando que o meu time está muito fraco sem o Gustavo Gomes. Para um time que quer ganhar um Mundial, assim não dá. É o Juarez, toda a crítica ao Palmeiras. Tá bravo, seu Juarez. A seleção brasileira é uma piada. É o Lê de Pindamonhangaba, tá bravo também. Seleção essa que ontem a gente falou, né? Ainda não tem nem comandante. Não tá fácil. E a gente segue nessa espera. Não é fácil ser brasileiro e torcedor do Vasco da Gama. É um combo do caos. Que vem o título da Copa Paulista pro Vale. É o Fernando de Aparecida. Pode ir para Taubaté ou São José. Há opções. Se serve de consolo, o Burrão ganhou a Libertadores do Vale em cima do São José. Bora focar na Copa Paulista. O Fioricene sempre participa com a gente. De fato, né, pro torcedor mais otimista, quartas de final garantidas em cima do maior rival. Então, tá tudo bem até aqui. Já tá garantido. Tem mais? O alemão, ó. Sabíamos que seria difícil o acesso.
a equipe do Primavera jogou mais e mereceu a vitória. Valeu, Alemão, reconhecendo também a força do lado de lá. Com certeza. Agora a gente se despede por aqui. Fernanda Belo já está chegando com as notícias do Band Cidade, primeira edição. Fê, ótimo jornal para você. Boa Até tarde, amanhã. Fê. Até amanhã, viu? Ouviu o pessoal falando aí de Vasco, rebaixamento. Que clima, hein? Só o seu Nada a Flamengo ver. realmente lá em cima, tá, Fernanda? Nada. Tchau, Tchau, gente.